Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Vamos falar um pouco aqui por que o medo da morte. Bem, geralmente, acho que as pessoas têm até medo de falar sobre isso, né? Sobre a morte. Tem gente que fala, não quero conversar sobre a morte, não. Como se ela não fosse ocorrer, né? Como se não falar dela fosse evitar a morte. E com isso acabamos sofrendo desnecessariamente. Ou por não querer compreendê-la, né? Evitando ela, ou sofrendo desnecessariamente quando chegarmos na pátria espiritual. Mas por que esse medo? Bem, são vários os motivos, né? Primeiro, são as religiões as mais responsáveis por esse medo. Porque principalmente, eu acho que no mundo, o número de católicos é muito grande. E muitas outras religiões são derivadas, né, da direção da Igreja Católica. Na verdade, as pessoas que não concordavam com os dogmas da Igreja Católica criaram outras religiões, né? E por aí vai. Surgiram tantas outras religiões por conta da interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, etc. e tal. Mas e o medo? As religiões, todas elas contribuem para que a gente tenha medo. A Igreja Católica pintou para a gente uma regra, para eles, né, para quem é católico, que existe o céu, o inferno e o purgatório. Que quando nós morrermos, que é um fato que vai atingir a todos aqueles que já nasceram, né? E aqueles que estão vivos aqui atualmente, irão para um desses três ambientes. Se a pessoa fez muito bem, vai para o paraíso, né? Para o céu. Se a pessoa fez muita coisa errada, vai para o inferno. E se a pessoa foi mais ou menos, vai para o purgatório. Sendo que, uma vez que esteja no inferno, jamais sairá de lá. Ficará por lá eternamente. Se for para o paraíso, também vai ficar naquele ambiente, no paraíso, no céu, um lugar maravilhoso, eternamente. E se for para o purgatório, vai aguardar o dia que Deus vai julgar todo mundo, que vai se juntando, e no fim dos tempos, que ninguém sabe como isso acontecerá, nem quando será, Deus vai chegar e julgar, ó, você vai para o inferno e você vai para o paraíso. E muitas religiões pensam de uma forma muito igual. A maioria pensa da mesma forma. As doutrinas afrodescendentes, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, já pensam um pouco diferente. O Espiritismo, que é a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, já pensa diferente. Já traduz essa condição do espírito depois da morte da seguinte forma: o espírito sai do corpo, né, quando acontece a morte física, e vai para a parte espiritual. Nessa parte espiritual, existem ambientes desagradáveis, onde se encontram espíritos desequilibrados. De acordo com o desequilíbrio desse espírito, ele irá para o ambiente de acordo com o desequilíbrio dele. Se for uma pessoa gananciosa, vai para o ambiente onde tem uma porção de espírito que pensa igual a ele, por causa da energia, por causa da vibração. Essa teoria, podemos dizer que é uma teoria, ela é mais racional, ok? Porque não vai pegar todo mundo e jogar num ambiente igual, mas sim, o espírito não vai ser jogado, ele mesmo é atraído pela energia que ele emite.
para o ambiente que lhe é próprio. Porém, embora seja um ambiente desagradável, muito semelhante com o inferno, pois então essa diferença é que no umbral o espírito vai ficar lá por um determinado tempo, mas não é por castigo, é para que ele consiga por si só readquirir aos poucos a sua consciência, né, do seu estado, onde ele está, do que ele precisa rever nele, dos conceitos que ele levou aqui da Terra que eram errados, e começar a fazer uma autorrevisão. E quando ele está pronto, entendendo tudo que está ocorrendo à sua volta, aí ele pede, né, auxílio. É nesse momento que ele é retirado. Então a diferença do umbral para o inferno da Igreja Católica é essa. Ok? O espírito não vai para o umbral e fica lá infinitamente. Aliás, ele não é nem colocado. Ele é atraído pela energia que ele emitir. Ok? Então, o umbral são ambientes desagradáveis, mas não é misturado, sabe? Não é o corrupto junto com o ladrão, com o assassino e vice-versa, tudo misturado. Não, não é assim. Nós vamos para aquele ambiente cujas nossas vibrações emitem a atração, lei da atração. Aliás, o universo é atração. Tem alguns espíritos que nem passam pelo umbral, por esse estado de coisa. São raros. Segundo a doutrina espírita, é alguma coisa em torno de 10% da população humana, apenas 10% da população do planeta, vive dentro dos princípios morais. Não é que sejam santas, maravilhosas. Não, aqui no planeta não existe nenhum santo nem nenhum maravilhoso. Mas aquelas que cumpriram com as suas metas, né, estabelecidas por eles mesmos. Se comprometeram a fazer tal coisa e fizeram. 10% apenas. Esses vão já para um ambiente mais confortável, de equilíbrio, vai para o hospital, né, espiritual, etc. e tal. Porque você sai do estado físico para ir para um estado completamente espiritual. Então, seja como for, você sente esse abalo. É da mesma forma que você estivesse na praia, na areia, um calor intenso, e você repentinamente se jogasse dentro d'água. Você sente aquele baque, não é verdade? Essa diferença de ambiente. Então, todo mundo vai passar por essa diferença de ambiente. Cada um vai passar de uma forma diferente, ok? Não existe uma regra absoluta para todo mundo. Então, mas por que as pessoas têm medo disso tudo? Porque a gente assiste algumas palestras, mesmo no meio espírita, né, falando, não faça o mal, porque o mal vai sofrer assim, o umbral é assim, é assado. Tem aqueles espíritos que passam por isso, passam por aquilo. É um lugar terrível, é um lugar de sofrimento. Então as pessoas atordoadas, com medo de fazer o mal, acabam fazendo mais mal, sem saber o que estão fazendo, porque perdem o controle das coisas, ficam com medo. O medo é uma ferramenta negativa. Se você tem um conhecimento, você já não tem um medo. Então, quanto mais medo você tiver, maior é o teu desconhecimento. Essa que é a verdade. Então, as religiões, todas elas, praticamente todas, quiseram, né, por intenção própria, criar esse medo. Porque a pessoa com medo, ela acredita em tudo. A pessoa com medo, ela vai procurar uma religião para quê? Para ser salva, para não ir para esse inferno, para não ir para o umbral, para não ir para o purgatório, para ir para o céu, para o paraíso. Então, são enganadas. Isso não acontece. Por melhor que a pessoa, boa intenção que a pessoa tenha de seguir uma religião, a religião vai fazer com que ela fique bitolada. Ela não vai parar para questionar nada. Ela não vai, como eu poderia dizer, pensar por sua própria cabeça. Ela vai ter que cumprir com as regras daquela religião, com os dogmas, né, com os seus regulamentos, e tem que aceitar e ponto final. Você não pode nem questionar, você não pode nem perguntar, por que isso é assim? Mas não pode ser assado? Não, se você fizer isso, está fora. Então a pessoa com medo, começa o medo, o pavor do inferno, de ficar eternamente no inferno, claro, o pavor de passar por um umbral. As pessoas não vão buscar religiões pelo amor, isso é coisa rara. A maioria vai buscar a religião pela dor, porque não quer sofrer nem aqui, né, e nem depois.
Então, por isso, esse pavor da morte, por falta de conhecimento. Quando nós entendemos muito bem isso, divulgarmos, falarmos sim, tem gente que não quer nem falar, tem gente que não vai no hospital para não descobrir que está com uma doença, com medo que o médico fale para você, você tem determinada doença, você está com câncer. Como se o médico, não falando ou não vendo, você não ia ter o câncer. Não é absurdo? É absurdo. Mas tem muitas pessoas que fazem anualmente um check-up na sua saúde, ver como é que está as coisas e coisa e tal, né? Mas são poucas, a maioria fala, eu não vou no médico não, quero saber de doença não. Como se não ir ao médico ia poupá-la das doenças. Não é verdade? Aqueles que são sensatos, previnem, conforme fala o ditado. Melhor prevenir do que remediar, não é isso? O que é prevenir? É se precaver antes que a coisa aconteça. Remediar. Remediar o quê? É medicar, é tomar remédio. Remediar, não é isso? Tomar remédio para coisa que já existe. Então tu tem que prevenir para que a coisa não exista, não aconteça. E depois que vai tomar remédio, nem sempre cura. Né? Vai ficar tomando remédio por resto da vida, quando uma coisa poderia ter sido evitada. Não é verdade? Então assim é a vida da gente aqui, certo? Em questão, o medo da morte. Se você não procurar saber, na verdade, o que ocorre, os motivos das coisas ocorrerem, você está remediando, você está protelando o teu conhecimento. Ok? Então, eu vou passar para vocês aqui, as religiões, infelizmente, querem conquistar adeptos, e não tem outro jeito que não seja através do medo. Isso é a coisa mais antiga do mundo. É através do medo que se conquista. Não foram assim os grandes conquistadores? Infligindo medo à população? Aí a gente vê esses caras aí do Antigo Egito, coisa e tal, que bota aquela cabeça de jacaré, cabeça de cobra, cabeça... Mas é o quê? Os índios, aqui nas nossas matas, e no mundo afora, há muitos séculos atrás, hoje ainda se vê, eles não botam uma máscara de um dragão, de uma coisa para impressionar, para dizer que ele é mais forte, que tem um poder sobrenatural. Então, no Antigo Egito, as pessoas ficam falando, é que aqueles seres existiram de fato, fisicamente falando, era um corpo de homem com cabeça de águia, de jacaré. Pô, pelo amor de Deus, gente, para pensar. A gente vê isso nas culturas indígenas aqui do Brasil, que tem nada a ver com o Antigo Egito. Botam máscara de animais, de dragões, de onça, de lá, não sei o quê, para dar a impressão do sobrenatural e de poder, para amedrontar aqueles que estão ali assistindo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, muito mesmo antes das religiões existirem, por assim dizer. Né? É o domínio, através de um pavor, do medo. Então nós precisamos acabar com esse medo, acabar com o pavor. No umbral, segundo a doutrina espírita, o espírito tem espírito que fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Aí a gente para e pensa, caramba, rapaz, coitado desse espírito, fez tanta besteira que está lá, ficou 1000 anos preso no umbral. Primeiro que ele não ficou preso, vamos começar a entender isso. Esse é o primeiro fato. Porque se ele tivesse sido preso, alguém o condicionou a isso, alguém o prendeu, certo? Aí já começa uma inflação das leis divinas, ok? Então nem Deus faz isso. Então ninguém, se Deus não faz, ninguém tem esse poder. Começa logo por aí. Já começamos a entender. Mas como assim? Se a pessoa fez muita cagada, vai ser presa? Não, não vai ser presa. Ela vai ser atraída pela própria energia que ela vibra. Então ninguém vem buscá-la. Ela vai. Simples, nós vamos. Para aquele ambiente onde a nossa energia está sobrecarregada. Nós vamos. Simples assim. Ninguém nos leva. Nós vamos. Somos atraídos. Com quem você se junta aqui na Terra? Quais são as tuas afinidades? Tu gosta de beber, de usar drogas? Tu gosta de roubar? Gosta de matar? Pois é. Quando você morrer, tem uma porrada de gente igualzinha a você só te aguardando. Por quê? Porque você vibra igual a eles. Qual a tua energia? Tu faz o bem, tu ajuda as pessoas, tu procura ajudar. Então, do lado de você tem uma porção de espírito igual a você, que estão tentando ajudar, estão tentando se melhorar. Quando você morrer, tu vai junto com eles. Continuar o teu interesse maior. Porque você vibra assim.
Então, para onde você vai, para onde eu vou? Eu não sei. Eu não tenho a menor condição de dizer para vocês para onde eu vou, porque eu mesmo não estou preocupado com isso. Eu estou com 70 anos, já cometi aqui nessa terra muitos erros, muitos acertos. Como eu posso me julgar, dizer que eu sou melhor ou sou pior? Não estou preocupado com isso, eu vou para algum lugar. Então a fé que eu tenho é de Deus, o Criador. Ele sim vai te proteger, vai proteger a todos nós. Entenda isso. O medo da morte é para aqueles que não acreditam em Deus. Para aqueles que acreditam nas religiões, que nos fazem como pecadores. Pecadores, que palavra é essa? Que tem um peso infernal. Um pecador, quando fala um pecador, já subentende que ele vai para o inferno. O pecado é um erro. E o que é um erro? O erro é um ato que você comete sem saber fazer certo. Às vezes você faz o erro sabendo que está fazendo cagada, mas você não sabe da consequência. Porque se você soubesse, se tivesse conhecimento da consequência, tu não faria. Então não deixa de ser o quê? Uma ignorância tua. E seja de quem for, de quem mata, de quem rouba, de quem faz o que for. Das coisas piores que você possa julgar. Porque se tivesse conhecimento daquilo que vai ocorrer com ele por aquele ato que ele praticou, ele não teria cometido. Ah, mas ele era espírito, ele estudava, ele sabia disso. E não, ele estava aprendendo, ele estava começando a acreditar e aceitar, e ainda assim cedia aos seus maus impulsos, seus desequilíbrios. Quantos são assim? Quantos? Prega o nome de Deus? Prega, bacana, muito bom para ele, graças a Deus. Mas comete seus atos ilícitos, imorais. É um golpe, é um trambique, é uma difamação, é aproveitar de uma situação, é se apropriar do bem alheio, é receber o dinheiro indevido e ainda assim ficar com aquilo que não lhe pertence, é achar alguma coisa na rua de alguém, sabe quem perdeu e não devolve. Pois é. Quantos conseguem aqui na Terra, quantos conseguem viver aqui, e desde os seus primeiros dias de vida, não digo os primeiros dias, mas nos seus primeiros anos, quando começa a ter a consciência do que é certo, não digo a consciência completa, mas uma ideia do que é certo e é errado, queria saber quem, a partir daí, não tenha cometido erro, não tenha mentido, não tenha caluniado, né? Falado mal de alguém, mentido sobre alguém, não ter pego alguma coisa do seu colega, não ter falado mal, não ter brigado, caído na porrada com tapa, querendo se vingar por alguma coisa que sofreu. Quem? Será que existem muitas pessoas assim? Então, gente, você é uma somatória das tuas atitudes. O teu livro da tua vida, quem escreve é você. Não sou eu, não é Deus, não é Jesus, nem ninguém, é você. Sou eu que escrevo o meu livro. Ok? Então não preciso ter medo da morte. Está aí Jesus diz, eu confio em vós. Pois é. E continua confiando. E Deus confia na gente também. Porque se ele soubesse que um filho teu, um filho dele, né? Se ele soubesse que um filho dele se tornaria uma coisa uma coisa ruim, sem condições de reverter tal quadro, ele não teria criado. Não é verdade? Nós não temos certeza do que Deus é, mas temos pelo menos uma ideia daquilo que ele não pode ser. Ele não pode ser estúpido, idiota, burro, não pode ser negligente. Ele não pode ter criado o universo com a sua grandeza e pronto, está feita a minha parte, agora vocês que se virem. Isso não é inteligência, isso é burrice. Né? Eu transo com a minha mulher, boto os 3 filhos e vou embora para a rua e falar, mulher, você e os filhos que se virem. Isso é inteligência ou é falta de caráter? Ou é falta de responsabilidade? Ou é burrice? Claro que é minha burrice, claro. Vocês conseguem conceber um Deus assim? Você consegue conceber um Deus que cria um filho dele e nos criou a todos, né? E sabendo que esse filho foi para o lado errado e pega esse filho e joga eternamente no inferno, você consegue ver um Deus assim? Que condene um filho dele. Olha, se o filho dele é imperfeito, de onde traz a genética espiritual? De Deus.
Se ele é imperfeito, ele traz de Deus o que é imperfeição. Ou estou errado? Vocês acham que existe essa possibilidade? Eu estou falando espiritualmente, não estou falando de corpo. Não é isso que estão falando? Quando eu saio do corpo, para onde que eu vou? Pois é, eu sou espírito, sou energia, sou alma, dê o nome que quiser. Mas alguém me criou. Eu sou filho dessa energia que me criou. Se eu sou muito mal, eu trago dentro de mim, já que eu não existia, uma coisa que existia no meu pai, a maldade. Vocês conseguem conceber um Deus assim? Eu não, eu não. Eu sei que nós temos dificuldades, nós temos nossas deficiências, não porque somos maus, mas porque estamos aprendendo, somos aprendizes. Estamos nesse planeta aqui para aprender, para ser feliz, sim. Ninguém veio aqui para sofrer. As religiões falam, ninguém veio aqui a passeio. Veio sim, mas não só a passeio. Veio para ajudar, para ensinar e para aprender. Sim, é para isso. Viemos para evoluir, para ter uma vida boa sim. Né? Não tem os bens. Os bens vão ficar por aqui. Do mesmo jeito que você chega aqui, tudo que você encontra aqui vai ficar por aqui. Você chegou aqui só, você espírito, e retornará para onde você veio como espírito. Nada tu levará. Mas se eu tiver isso, minha vida vai ser... se você for voltar para a coisa material, sim. Tua vida vai ser muito melhor. Tu vai ter mais conforto, né? Não vai se preocupar com dívidas financeiras e por aí vai. Mas por que tu veio? Só para isso? Para usufruir? Não. Essa que é a verdade. Você não veio para isso. Porque se você, antes de reencarnar, falasse para Deus assim, que antes de reencarnar nós não conversamos com Deus, mas tem os seus ministros que liberam a reencarnação ou não. Se você falasse para um desses caras, antes de nascer, falava para o cara, eu quero nascer, mas eu quero ser rico, não quero fazer nada para ninguém, só quero curtir, pereré, parará, é isso que eu quero. Vocês acham que você teria permissão de reencarnar, meu filho? Minha filha, quem está ouvindo? Vocês acham? Claro que não. Claro que não. Aí você me pergunta, mas então, como é que a gente vê o cara nasce e faz tanta coisa errada? Pois é. Você faz, eu faço, todo mundo faz uma porção de coisa errada. Porque quando chegamos aqui, né, nos entregamos à matéria. E nos prendemos tanto a ela que temos o medo de morrer. Porque sabemos que quando morrer, teremos que reparar a cagada que fizemos. Esse é um dos outros motivos do medo. Mas para aquele que já compreende isso, sabe que ele é imperfeito, sabe que ele errou, tentou fazer melhor e não conseguiu, embora não importa o que ele tenha feito, mas sabe que ele não é melhor do que ninguém, sabe que ele terá que resgatar. Se você pega um dinheiro emprestado, tem que pagar, meu amigo. Ou então vai ficar com o nome sujo. Então é mais ou menos isso. Sabe que deveria ter feito certas coisas e não fez, sabe que está devendo, que vai ter que reparar. E qual o único jeito de reparar depois que morre? Voltando aqui, fazendo novamente. Só que aí as coisas se complicam para a gente na próxima vida. Por quê? Se eu nasci com condição financeira, com o propósito de ajudar meus irmãos, de aproveitar esse dinheiro em prol da minha família, mas também daqueles que precisam de ajuda, e assim eu não fiz, na próxima vida eu não vou vir numa vida farta, por assim dizer, cheio da grana, uma vez que eu não soube, né, utilizar bem os recursos que eu tinha. Eu vou vir numa condição difícil, né, financeiramente, e terei que lutar, além de reparar os erros que eu cometi, que eu deixei de fazer, além disso, tem que lutar para sobreviver. Uma dupla, né, um duplo trabalho, não é isso? Então, quando a gente começa a entender, né, o porquê das coisas, o porquê da morte, o que vai te acontecer e me acontecer, a gente se prepara para a morte. Aproveite enquanto você está vivo, fale para as pessoas que você ama, ligue para os seus filhos, para os seus pais, para quem quer que seja, e fale, oi, tudo bem? Só estou te ligando para dizer que eu te amo, hein? Estou com saudade de você. Quanto tempo que a gente não se fala, pereré, parará, faça isso. Assim você estará se preparando para a morte. Quantos morrem e se arrependem por não terem dito para o filho, ou para a filha, ou para o marido, ou para a esposa, para quem quer que seja, não terem dito, eu te amo, e morre sem ter dito. E chega do outro lado, vê esse parente seu querido pensando
que ele não o amava. A pessoa que ficou na terra pensa, fulano não me amava, nunca me disse que me amava. Então, gente, não sofra por conta disso. Perdoe enquanto você estiver aqui. Tudo que acontece contigo é com a permissão de Deus. Se Deus é Pai, Ele não pode permitir nada que te aconteça que vá te prejudicar. Se você sofreu um golpe financeiro, com certeza, aprenda a perdoar, porque isso lhe é necessário. Provavelmente, numa vida passada, tu fez isso com outra pessoa. Se você sofreu uma ingratidão, entenda que se você sofreu isso, é com certeza você foi ingrato com alguém que lhe ajudou numa vida passada, e às vezes na mesma vida. Se você é insultado ou caluniado indevidamente, com toda certeza, você fez isso com alguém. Ah, mas Deus está se vingando. Não, você pediu para passar pelas mesmas coisas que fez os outros passarem. Aí você reencarna. Então não temos que ter medo da morte. Por que ter medo da morte? Se estamos aqui errando e acertando, tentando nos melhorarmos, tentando sermos melhores, tentando ser bom, tentando perdoar, tentando não odiar, né? Tentando não julgar, tentando, mas é tentando mesmo. Ah, mas isso eu não consigo deixar de fazer. Tá, se isso aqui você não consegue, deixa de lado, corra para aquilo que você está conseguindo. Deixar de se drogar, deixar de pensar mal dos outros, de desejar o mal para aquele que te fez o mal. Aceite a vida com a simplicidade que ela te apresenta. Natural. Todo dia o sol nasce, não é verdade? E a noite chega com o pôr do sol. Todos os dias. Amanhã, um novo dia, novas oportunidades, novas esperanças que são renovadas diariamente. Mas renove em você os teus sentimentos. Precisa você fazer isso, eu preciso, todos nós precisamos. Por isso, entendendo isso, você entenderá melhor por que não deve temer a morte. Primeiro, porque Deus está sobre todas as coisas. Ah, mas o capeta, o satanás, o diabo, olha, tudo que existe Deus criou. Se existisse capeta, satanás, quem o teria criado? E você só pode criar aquilo que sai de você, não é verdade? Você pode gerar um filho que não seja biologicamente teu? Gerar. Se você é mulher, depende do teu óvulo. Se você é homem, depende do teu espermatozoide. Saiu de você. Ah, mas esse filho nem parece meu filho. Claro que não parece, ele não é você. Moralmente falando, não, ele é espírito. Mas o corpo vai ter semelhanças físicas tuas, sim. Semelhanças físicas. Então, se Deus não criou, né, o corpo antes do espírito, nos criou antes dos corpos, nós trazemos características de Deus. O bem e o mal. É lógico que está tudo em germe, adormecido. Dentro de cada um de nós, a essência divina está dentro de você, dentro de mim. Lembra que Jesus falou, vocês são deuses? Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Porque já tinha a consciência da existência, da essência divina dentro de cada um de nós. Só que nós ainda não temos essa consciência. Desacreditamos muitas vezes da nossa força, do nosso poder de amar. E nos deixamos levar pelas religiões fanáticas que inventaram Adão e Eva, inventaram o inferno, inventaram uma porção de coisa. O Espiritismo inventou o umbral, e hoje tem muitos adeptos do Espiritismo se dizendo espíritas que não têm conhecimento algum da doutrina e que falam do umbral que nos assombra. Principalmente para aqueles que duvidam do poder de Deus. Porque a pessoa, quando vai para um caminho, a estrada vai se fechando atrás dela, não é verdade? Quando você se mete para uma floresta, a estrada, a civilização vai ficando para trás a ponto de você não ver mais. E depois que você não vê mais a cidade, você passa a acreditar que a cidade sumiu, não existe mais. Então, esses caminhos tenebrosos que fazemos, né, que faz com que a gente esqueça até da piedade, do amor, da proteção, principalmente de Deus. Como Deus pode permitir que o espírito seja tão abusado?
sentenciadas a locais onde a humanidade, nem a espiritual, praticamente exista, sofrendo desnecessariamente sem qualquer tipo de proveito. Como Deus poderia permitir um espírito chegar aqui no planeta Terra? Estamos em 2024. Permitir que eu reencarne agora. Vamos supor. Nasci em 2024, cresci, e daqui a pouco eu tenho a ideia, né, de religião que há 2000 anos atrás não se tinha. Hoje temos uma ideia mais ampla, embora ainda arcaica, mas ainda assim muito mais ampla, do Deus único, etc. e tal. E mesmo assim eu começo a praticar crimes, a matar, a roubar, a estrupar, fazer tudo, todas as maldades que você possa imaginar. Mas eu tenho conhecimento da matemática, da ciência, né, da internet, das coisas da atualidade. Esse conhecimento todo eu tenho. Aí eu desencarno, e pelos crimes que eu cometi, roubei, matei, né? Fiz uma porção de coisa errada. Então vou para esse umbral no centro da Terra, pelos crimes que cometi. E nesse umbral vou decaindo, até me transformar de uma forma subhumana. Subhumana? Chegar até no reino mineral. Olha o absurdo dessas informações. Eu vou me degradando, vou perdendo tudo que eu tenho de conhecimento, vou perdendo tudo. Eu perco o meu conhecimento, perco a minha autenticidade, perco a consciência das pessoas que eu amo, as pessoas que eu amei na vida atual, na vida passada e nas outras anteriores, perco tudo isso e vou me auto-hipnotizando. Aí eu começo a penetrar no reino vegetal, para depois, na minha hipnose contínua, chegar no reino mineral. Olha quanto absurdo. Mas peraí, Deus deixou chegar no século XX, no planeta Terra, com tanta tecnologia e conhecimento que existe hoje, que ainda é pequena, mas existe. Deixar que eu chegasse aqui para retornar tudinho atrás e voltar lá no meu princípio da minha primeira reencarnação. Aliás, nem como humano, né? Segundo essas ideias, eu vou reencarnar como um bicho, como uma cobra, como um jacaré. Rapaz, degradou o espírito. E Deus criou o espírito para ficar nesse processo de evoluir e desculpa o termo, se ferrar. Quase falei um palavrão. O espírito evolui, chega até o planeta de segunda categoria evolutiva, que é um planeta de prova e expiação, e a partir do seu ato de merda que ele fez. Ah, mas ele cometeu esses crimes durante 100 vidas. Mas peraí, Jesus não mandou a gente perdoar 70 vezes 7? Dá mais de 100, né? Pois é. Mas Deus não perdoa, não? Perdoa porcaria nenhuma? Não, esse cara já vem fazendo essa cagada há vários séculos. Joga ele lá vai virar um lamaçal. Volta lá na molécula elementar. Rapaz. Mas peraí, o senhor Deus não sabia que ele ia fazer? Sabia, mas deixei ele fazer para se ferrar. Porque Deus, ele é sádico também, né? Ele deixa o cara chegar lá em cima para depois dar uma rasteira no cara e jogar lá em... Dá não, ele sabe que o cara vai tomar uma rasteira. Deixa esse infeliz cair de novo. Aí vem e fala, e o tempo de Deus? Para Deus o tempo não existe, então para Deus, já que o tempo não existe, ele deixa que aquele cara fique sofrendo. Dane-se, porque Deus não tem... Rapaz, cadê o amor de Deus? E ninguém para pensar. E vamos criando novos conceitos, novas ideias, que vai amedrontando, botando medo nas pessoas, e o medo de morrer, porque morrer significa para todos nós entrar no julgamento. E as religiões nos disseram que esse julgamento é severo, será julgado severamente, do mesmo jeito que tu julgou o teu semelhante. Rapaz, cadê o amor de Deus? Não, Deus não, esse amor aí deixa quieto. Não existe amor de Deus, ele vai julgar severamente. Você for ruim com os outros, Deus vai te julgar de uma forma igual. É o que está aí na religião, na Bíblia, no Evangelho e por aí vai. Palavras de Jesus nunca foram. Mas dos homens, sim. Porque não queremos ver ninguém acima da gente. Não queremos. Estamos na merda, queremos ver os outros na merda. Poucos são aqueles que admiram o sucesso de alguém. Poucos são aqueles que admiram o crescimento do seu semelhante. Sabe por quê? Por causa da inveja, a vaidade, a estupidez. Devemos aproveitar aquilo que temos, sim.
lutando com todas as forças contra nossas ideias pré-concebidas, inadequadas, imorais. Porque a nossa consciência, a consciência divina está dentro da gente e sabe, e nos diz que isso é certo ou errado. Nos deixamos levar, claro, somos influenciados pelos espíritos, pelo nosso desejo. Porque ninguém pode botar em você aquilo que tu não quer. Te dar um exemplo, eu não tenho o hábito de beber. Cerveja, álcool, bebida alcoólica, não tenho, esse hábito eu não tenho. Se a pessoa me chamar para ir tomar uma cervejinha, eu não vou. Simples assim, porque eu não tenho hábito, não estou afim, não quero. Agora, se eu gosto de beber uma cervejinha de vez em quando, qual o problema de eu beber a cerveja quando me chamam? Vou sim. Ah, de vez em quando, mas é de vez em quando. Qual o problema? Eu ir de vez em quando, eu vou. Então, assim são nossos desejos. Aquele que temos dentro da gente. O desejo do sexo, né, do prazer. O desejo de poder mandar. O desejo do poder, né, de usar uma droga. Então, esse desejo que temos, alguém só nos chama porque sabe que temos. Ninguém vem na minha porta chamar para tomar cerveja não, porque sabe que eu não bebo. Eles sabem. Então, assim são os espíritos. Nenhum espírito vai se aproximar de mim, me chamar para fazer uma coisa que eu não tenho vontade. Né? Me influenciar. Ele vai me influenciar naquilo que eu tenho vontade, naquilo que eu tenho desejo. Então, são esses desejos que vem o sentimento, a centelha divina falar, cara, isso daí não é bom para você não. Mas a gente vai porque está dentro da gente. Então ninguém pode botar na gente aquilo que a gente já não tenha. Pode sim nos influenciar a fazer aquilo que já temos vontade de fazer. Criar situações. E essas situações que eles criam são terríveis, são terríveis. E a nossa previdência facilita para que elas nos ocorram, nos deixem, com certeza, sem forças para lutar contra, porque eles sabem que a gente vai ceder. Sabe? Então a gente precisa dar mais atenção e lutar. É difícil lutar contra o nosso desejo, contra a nossa vontade. Sabe? É uma batalha, mas nós vamos vencer porque fomos criados para vencer. Deus não nos criou para sermos derrotados. Não. Deus nos criou para sermos vitoriosos. Deus nos criou para sermos bons. Deus nos criou sabendo que todos nos tornaremos anjos. Para isso fomos criados. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau.